Robert Cialdini, no livro Armas da Persuasão. Eu vou contar um pouquinho, porque isso aí ajuda muita gente até a não se deixar influenciar por algumas pegadinhas que tem que o autor, o Robert Cialdini, chama de clique zoom. Então, por exemplo, ele começa o livro contando sobre a mamãe perua. A mamãe perua, ela tem um filhotinho e tem um inimigo natural dela, que chama-se Doninha. E aí o que ela faz? O que fizeram os pesquisadores? Colocaram uma Doninha embalsamada no viveiro da mamãe perua e ela partiu para cima, como se era previsto. Aí o que aconteceu? Eles colocaram um alto-falante dentro da Doninha que estava embalsamada, colocaram lá. Quando a mamãe perua viu, partiu para cima de novo. E aí foi uma espora, bicada e etc. E eles ligaram o gravador. Ele emitiu o som do filhotinho, o gorjeio do filhotinho da mamãe perua. O que ela fez? Ela agachou em cima da Doninha, abriu a asa e protegeu essa Doninha. Isso o autor chama de clique zoom, ou seja, o som do filhotinho da mamãe perua acabou sendo decisivo para controlar toda a reação natural da mamãe perua. E esse é o ponto. Ele começa o livro falando justamente disso, sabe? Então o que acontece aí? Nós temos esse clique zoom. E os vendedores, olha só o pessoal que trabalha com isso aí. Quando você vê um vendedor ir fazendo curso, quando não é a respeito do material que ele está vendendo, ele sai fazendo esses cursos dessas armas da persuasão, tá? Mas qual é o lance aí? Outros profissionais, inclusive profissionais da fé, acabam agindo da mesma forma, usam essas armas da persuasão, sabe? Então é bom a gente tomar cuidado. O nome do livro é Armas da Persuasão, o autor Robert Cialdini, ele que é uma das maiores sumidades. Eu gosto muito disso, sabe? As pessoas têm o costume de fazer um superlativo em relação às pessoas, a profissional, a local de atendimento, a técnica. Não, esse aí é o melhor que tem no Brasil. Isso aí é uma bobagem muito grande, né? É um dos melhores. Robert Cialdini é um dos melhores. Ele não é bom em tudo. Nessa do social, então, ele é um dos melhores, tá? Então eu queria deixar essa aí pra vocês. Eu vou falar outras mais pra frente. Eu acho que hoje dá pra gente falar uma delas, por exemplo. Você sabe que o carrinho de supermercado, ele nunca existiu. Teve um momento que ele começou a fazer parte da vida dos profissionais, né? Então assim, chegou isso aí eu não sei se foi por volta do ano 900, 800, alguma coisa ali. Um americano que era dono de um empório, naquela época não tinha supermercado, ele colocou os carrinhos de supermercado ali, porque viu o pessoal pegando aquela sacolona de couro, naquela época era o que existia, e fazendo as compras lá. O que aconteceu? Ninguém usou. O pessoal passava e ali tal, o carrinho lá, ele fala, pode usar, pode pegar. E o pessoal tinha uma certa resistência aos carrinhos, né? O que ele fez? Colocou uma placa lá, é de graça, usem. E eles ninguém usava. E ele contratou algumas pessoas para pegar o carrinho e sair andando ali no meio do mercado, do empório. E bingo, todo mundo começou a usar. Então essa aí é a história do carrinho de supermercado. Mas o que quer dizer isso aí, né? Isso aí quer dizer o seguinte: nosso cérebro, ele é muito, mas muito preguiçoso. Ele faz tudo no automático. Esse é o problema de quem tem Parkinson. Aquele registro de como você anda, sem ficar pensando quais são os músculos que você vai fazer,
o movimento, para você colocar o calcanhar na intensidade, na direção certa. Isso está tudo no automático, né? E a dopamina tem um papel muito importante nisso aí. O que aconteceu? Nós, nessa preguiça do nosso cérebro, nós acabamos aproveitando tudo e jogando tudo no automático. Então quando você vê algumas pessoas fazendo, você vai e faz. Aí está um grande perigo pra gente. Ah, tal lugar tem muita gente. O que eles fazem como armas de persuasão? Eles colocam tudo que tem um volume maior, que representa alguma coisa gigantesca. Aí você imagina aquela mente que não tem muito o que ficar pensando, que não quer ficar pensando, ela é levada cegamente a fazer o que estão propondo. Está aí, por exemplo, um grande perigo das mídias, como a televisão. A televisão é um perigo gigantesco. Desde sempre, a televisão roubou o horário mais importante que nós tínhamos, ou teríamos com nossas famílias, sabe? Qual é o melhor horário? Quando o pai chega do trabalho e vai para casa, e chega em casa depois da janta, e a família toda ali, todo mundo conversando. Eu lembro que tinha uma vinheta da Globo, eu já corri atrás dessa vinheta e não conseguia achar. Mas estava todo mundo conversando numa mesa, blá 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 blá. De repente faz aquele barulhinho clássico da Globo, né? Trim, trim. E todo mundo imediatamente se vira para a televisão. A própria Globo fez isso. Isso para mim é um marketing negativo da maior importância, maior expressão, sabe? Ou seja, tirou aquilo que é ouro na família, que é a conversa, que é o diálogo, que é a troca de experiência, que é dizer o que aconteceu no dia, que é a orientação, que é o convívio. Isso foi jogado, roubado pelas novelas, pelos jornais, pelos programas, pelo humorismo, porque a partir do momento que as pessoas estavam juntas, elas estavam juntas para ligar a televisão e ficar olhando para a televisão. Acabou. Eu vejo hoje as pessoas reclamando do celular. Cada um fica no seu celular e criticam isso. Mas isso é muito antigo. A televisão já fazia isso. A televisão já fazia isso de uma forma radical, sabe? Então, o que o nosso cérebro, nessa preguiça que ele tem de fazer as coisas, isso leva a gente a perder o valor de algumas coisas de extrema importância, como por exemplo a família. Mas às vezes você cai até na questão da sua vida, você passar boa parte dela, por exemplo, dentro de igreja. Isso é um pecado absurdo. Deus nunca quis isso. Nunca quis isso. Tanto é que ele juntava grupos nas casas, na igreja do primeiro século, sabe? Mas nessa preguiça do nosso cérebro, a gente vê muita gente fazendo, você acaba fazendo igual, porque está todo mundo fazendo e acha isso natural, tá? Então, esse foi o nosso papinho de hoje. Eu vou trabalhar com outras armas da persuasão com vocês aqui mais pra frente, tá bom? Valeu, Ricardo. Obrigado, gente.